No início de agosto, alunos de todo o estado de São Paulo, tanto na rede privada quanto na pública, foram autorizados pelo governador João Dória a retornar de forma presencial às salas de aula. Na última semana, o chefe do executivo estadual também suspendeu restrições de horário e de ocupação em estabelecimentos comerciais. Além disso, estão liberados shows com público sentado e eventos corporativos. O Libera Geral do Plano São Paulo ocorreu um dia após o anúncio da realização do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Interlagos, no dia 7 de novembro, sem restrição de público. Cientistas criticam a decisão em um momento de disseminação da variante Delta do coronavírus, até 70% mais contagiosa, identificada pela primeira vez na Índia e que avança no Brasil. Arthur Quioro, médico sanitarista e professor da Unifesp, condena as medidas e lembra o que aconteceu com outros países que liberaram atividades sem planejamento. Mas no momento em que o processo de retorno às atividades deveria ser altamente controlado, ele teria que ser feito de maneira muito criteriosa. E o que a gente vê no estado de São Paulo é um assodamento, eu acho que não tem outra palavra, um assodamento irresponsável do governador, que é seguido também por manifestações de outros dirigentes de prefeituras e governos estaduais, infelizmente, que acham que ao se avançar na cobertura vacinal, se está resolvendo o problema e, portanto, se chegando a um estado de normalidade, que a constatação, inclusive dos países que nos antecederam no atingimento de coberturas vacinais maiores, já provou que não é verdadeiro. O Brasil teve sempre a vantagem de 2, 3 meses do que está acontecendo no hemisfério norte, para poder aprender com as lições, e a gente reiteradamente as desperdiça. Moradora da zona leste da cidade de São Paulo, Maria Isabel destaca que o retorno dos alunos em um momento de avanço de uma nova variante do coronavírus está deixando pais e familiares temerosos. Ela ressalta que em muitas unidades escolares da periferia de São Paulo, a realidade dos estudantes é muito diferente daqueles que estudam na rede privada. Eu acho temeroso esse retorno às aulas, ainda mais agora que a gente tem essa nova variante, né, a Delta, e eu fico muito preocupada. Como a gente ainda não tem uma segurança, a vacina, por mais que ela tenha ajudado muito, né, só olhar as pesquisas, não resta dúvida disso. Por outro lado, quando essas crianças saem da aula, elas vêm para casa da avó, da tia. Então, na maioria das vezes, quem cuida dessas crianças no restante do período são as avós, as tias. Você não sabe quem está na escola, você não sabe, por mais que o governo diga que está seguindo aí todas as regras, né, do padrão de segurança, isso, aquilo, a gente sabe que essa não é a realidade da periferia. Tem escola que no banheiro não tem porta, não tem pia, não tem nada, sabe? Então, eu acho muito temeroso, eu acho muito cedo. A gente vê a propaganda na TV, isso pode funcionar para quem tem filho em escola particular, mas para as mães, né, que têm filhos na escola da periferia, isso não é uma realidade. Rafael Mendes, pai de aluno, diz que a preocupação quanto à segurança é de todos. Ele também reclama da falta de planejamento para o retorno das aulas presenciais e também lembra o avanço da variante Delta do coronavírus, considerada muito mais contagiosa. E eu venho aqui externar toda a preocupação com relação à volta às aulas, e eu acho que essa preocupação é de todos os pais, e também não é uma preocupação corriqueira que é só nossa com relação aos alunos, né, e o nosso núcleo familiar, mas também uma preocupação com relação aos professores que estão numa linha de frente e também com o seu núcleo familiar, já que os professores, assim como os alunos, né, eles vão até a escola e retornam para os seus lares. Hoje mesmo eu já tive relato do meu filho, né, após chegar do horário escolar, que está tendo muitas aulas vagas, então fica demonstrado uma falta de planejamento muito grande. E aí os alunos não podem ser liberados, né, mais cedo, já que não está tendo todas as aulas. Enfim, eu quero aqui externar toda a minha indignação, já que nós estamos aí ainda, né, numa pandemia
em alta, e ainda mais com essa nova variante Delta. Ainda segundo o médico sanitarista e professor da Unifesp, autorizar o retorno das aulas presenciais e flexibilizar as atividades comerciais sem restrição de horário no atual momento é equivocado. Arthur Quioro chama a atenção para o número de imunizados com as 2 doses ou vacina única, que, segundo ele, ainda é muito baixo em todo o estado de São Paulo. A gente está num determinado momento que nós temos uma circulação importante da variante Delta circulando no nosso território. E há também estudos que mostram que 40% das pessoas que se infectaram pela P1, que é a variante lá de Manaus, que foi a variante mais importante na grande onda que nós tivemos no início do ano, são suscetíveis à variante Delta. Seria fundamental combinar cobertura vacinal elevada, acima de 70%, 80%, manutenção das medidas, progressiva, retorno de atividades controladas, com um imediato retorno das medidas de distanciamento físico, proibição de atividades, etc. No estado de São Paulo, nós temos ainda 70% da população já tomou a primeira dose de vacina. Mas, entretanto, só 30% da população tomou ou as 2 doses ou quando é dose única. Portanto, nós temos um percentual de paulistas ainda suscetíveis, podem voltar a se infectar. Nesta terça-feira, o movimento Famílias pela Vida, grupo que reúne familiares de estudantes do ensino público paulistano, realiza um protesto em frente à Prefeitura de São Paulo. A manifestação está prevista para começar às 5 horas da tarde. De acordo com os organizadores, o ato quer chamar a atenção das autoridades municipais para a necessidade de revisão dos protocolos sanitários adotados para a volta às aulas presenciais. Eles também exigem imunização completa contra a Covid-19, como condição para a reabertura das escolas. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.